Amém? Sim? Estão aí? Estão firmes? Estavam com saudades? Não? Não. Eu estava com saudades de vocês. Acho que eu nem lembro como é que prega direito. Estou enferrujado, então vocês tenham misericórdia. Brincadeira. Eu descobri que é praticamente impossível você se desligar das coisas referentes à igreja, ao reino de Deus, mesmo a gente estando em lua de mel, mesmo a gente tendo tido um tempo lá com a família da Isa, na cidade dela. Ainda assim, vira e mexe, a gente conversava sobre as coisas da igreja, a gente lembrava de coisas que nós aprendemos ao longo de 2018, lembrávamos de pessoas, orávamos por pessoas. Então, está no nosso coração, né? E é praticamente impossível a gente se desconectar dessa realidade do corpo de Cristo. Então, vocês estiveram em nossas mentes e nossos corações ao longo desse tempo. E eu e a Isa, nós queremos agradecer toda a igreja por toda a bênção, por todas as orações, por todos os presentes, por todo o carinho que vocês tiveram conosco. Então, Deus abençoe a todos. Né? A família Bloch Teixeira, ou Teixeira Bloch, não sei como é que vai ficar isso aí, a gente agradece muito a Pão da Vida, tá bom? E, bom, eu não recebi nenhum papelzinho aqui, eu estou chegando agora, mas eu acho que tem algumas novidades aí que eu fiquei sabendo, né, quando eu estava no louvor. Não, Ezê? Está sem graça, não sei porquê. Já foi apresentado, não? Não? Você quer vir apresentar, Ezê? Bom, qual é seu nome? Desculpa. Carol, você também está com vergonha, Carol? Não fique, não. O Ezê senta aí no fundo por causa disso, mas tudo bem. Bem-vinda, Carol, que Deus abençoe sua vida. Depois a gente vai saber mais detalhes. Pode deixar, não vou fazer uma entrevista aqui do púlpito. Mais uma vez, bem-vindo. Vocês são sempre bem-vindos aqui na casa do Senhor, amém? Que todos sejam abençoados, que nessa tarde o Senhor ministre ao seu coração, que o Espírito Santo tenha acesso a cada espacinho do seu coração para poder ministrar na sua vida. E nós vamos falar hoje sobre, talvez, igual o Pedrão falou, né, remeter um pouco à ideia do que nós vivemos nesse 2018. Eu não sei se você fez igual o Pedrão, que começou a revirar aí o que você viveu para ver o que Deus fez de extraordinário na minha vida. E eu sei que muitas vezes Deus faz muitas coisas, mas nós não estamos atentos ou nós não damos a devida importância para aquilo que Deus fez. Né? Deus te trouxe são e salvo aqui, Deus te trouxe em segurança, Deus caminhou com você até o dia de hoje, Deus abençoou a sua vida, abençoou a minha vida. Então, tem muitos motivos para nós sermos gratos ao Senhor, amém? Deus está sempre conosco, irmãos. Deus está sempre nos levando a vencer as nossas lutas, a vencer os nossos desafios, e Ele é maior interessado de nos levar até a presença dEle, que vai acontecer quando nós somos chamados pelo Senhor. Então, o tema dessa mensagem é: alinhe o coração com a vontade do Pai. Você sabia que o Pai tem uma vontade para a sua vida? Sabia ou não? Você concorda comigo que hoje muitas pessoas estão perdidas porque elas não sabem o que elas vão fazer? Os jovens, em época de vestibular, ficam desesperados. O que eu vou prestar? O cara pensa desde biologia até engenharia mecatrônica, tipo um negócio que vai para lá, outro vem para cá. Aí o cara, eu vou fazer história ou eu vou fazer engenharia naval? Né? Fica naquela dúvida, naquela luta dentro dele, porque isso que vai definir a minha vida, isso vai definir os meus passos, vai definir meu futuro. Então, isso é muito importante, só que não para por aí. De repente, você vai lá e fala assim, espera aí, eu preciso casar. Com quem que eu vou casar? Quem eu vou escolher? Quem vai me escolher? E aí você começa a ter aquelas possibilidades, olha para um, olha para outro, e fica tendo aquela ansiedade no coração, ou então, eu preciso mudar de trabalho, devo sair, devo pedir um aumento, devo pedir demissão, devo mudar de cidade, não devo. A gente está sempre nessas necessidades de tomar decisões, certo? E muitas vezes, para ser bem sincero, talvez a maioria das vezes, a gente não sabe exatamente qual caminho a gente toma. Muitos gostam de espiritualizar e deixam o problema com Deus. Deus está conduzindo minha vida. Mas ele esquece de uma responsabilidade que ele tem. Outros esquecem que Deus está na jogada e toma tudo para si e, às vezes, sobrecarrega o seu físico, sobrecarrega a sua mente e acaba entrando num burnout, porque são muitas decisões, são muitas coisas importantes, são muitos caminhos a serem tomados e ele perde a noção de que Deus está com ele. Então, irmãos, eu não sei como é que é o seu coração com relação a isso, mas eu quero incentivar. Nós queremos incentivar os membros da Pão da Vida a ter uma busca muito pontual, muito precisa para o ano que vem. E é por isso que nós vamos falar de alinhar o nosso coração com a vontade do Pai, porque o Pai tem um propósito para cada um de nós, amém?
Bom, nosso ano está chegando ao fim, né? E, como sempre, nós temos o quê para o ano que vem? Metas. Alguém aqui costuma fazer metas para o ano que vem? Sim, sim, não tenha vergonha, eu faço também. Várias vezes eu acho, vou arrumar minhas coisas e eu acho ali um papelzinho escrito metas para 2015. Aí eu vejo que até hoje eu não consegui emagrecer. Pelo contrário, vai ficando cada vez mais difícil alcançar meu objetivo do ano passado. Mas eu prometo que ano que vem eu vou emagrecer, amém? Vocês estão duvidando de mim, né? Tudo bem. Então é tempo, né? É o tempo da gente fazer essas metas, a gente às vezes junta o pessoal da célula, aí fala, qual é o seu objetivo na área financeira? Qual é o seu objetivo na área emocional? Qual é o seu objetivo na área, sei lá, ministerial? Qual é o seu objetivo na questão espiritualidade? Como família? E por aí vai. E aí nós fazemos os nossos objetivos. A gente ora, fala, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu desejo aquilo, outro. E a gente faz essa listinha. E a gente apresenta na mão de Deus. Então, eu não sei, qual que é a sua projeção para o ano que vem? Será que é perder peso? Será que é casar? Será que é começar uma outra faculdade? Será que é mudar de trabalho, aumentar o ganho financeiro? Né? Aí isso está tudo dentro do nosso escopo da listinha, né? E eu sei que todos nós temos o desejo de melhorar em algo. Você quer melhorar em algo da tua vida? Ou você acha que você já está lá no nível máximo em todas as áreas da sua vida? Se você for assim, eu quero que você seja o meu coach, eu quero que você me acompanhe, porque tem áreas da minha vida que eu ainda estou penando, eu estou aprendendo. Mas todos queremos melhorar em algumas áreas da nossa vida, e por isso nós fazemos isso, apresentamos diante de Deus essa listinha. E também todos nós temos áreas onde nós estamos estagnados, onde a gente parece que assim não evoluiu nada. Você parece que não vê nada se mover naquela área. E é uma das áreas que a gente coloca perante o Senhor, né? Fala, Deus, faça algo para que isso mude. E eu quero compartilhar algo que no meu devocional eu tive, assim, me vieram 2 versículos especificamente, não tem a ver com a mensagem propriamente dita, mas eu acho que cabe na introdução dessa mensagem. E esses versículos mostram para a gente que Deus está envolvido com a sua história. Deus está envolvido com a nossa história. O primeiro deles está lá em Joel 1:4. Você vai falar, nossa, que desgraça terminar o ano com esse versículo. Mas foi algo que o povo de Deus passou. Joel 1:4 fala assim, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. E o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Você fala, meu Deus do céu, não sobrou nada. Tudo que eu plantei, tudo que foi frutífero, tudo que já estava dando um resultado, vieram os gafanhotos e roubaram tudo, comeram tudo. Vocês perceberam aí? Tem o peregrino, tem o devastador e tem o devorador. Todo tipo de praga, até o cortador, né, tem 4 tipos de gafanhoto, vieram e arrasaram com aquele campo que estava verde, que estava frutificando. E talvez, irmãos, eu não sei se você olha para trás de 2018 e você vê sua vida dessa forma. Você fala assim, caramba, Deus, estava tudo parecendo que ia frutificar, tudo parecia como ia começar a sair, né, da terrinha, a raiz foi germinada, ela aprofundou, a plantinha ia semear e crescer, e de repente tudo foi para baixo, tudo acabou. Todos os gafanhotos devoraram tudo. Né? Talvez o nosso ano tenha tido esse cenário. Mas, como eu disse, irmãos, Deus está envolvido em nossa história. E nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Tem muitas metáforas, ou está claro? Mesmo que a sua vida tenha sido uma desgraça em 2018, Deus está no controle da história. Nós temos responsabilidades, nós temos os nossos movimentos, nós temos as nossas decisões, mas Deus em nenhum momento perdeu o controle daquilo que aconteceu na nossa vida nesse ano que passou. E o que aconteceu depois desse período? O que Deus falou com o povo dele? Se você for mais para frente no livro de Joel 2, 23 a 26, Deus ele fala algo para o povo dele. Ele fala assim, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhes dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-lo pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês
e nunca mais o meu povo será humilhado. Olha a promessa de Deus para o povo dele. É como se ele estivesse falando, eu vou restituir tudo aquilo que os inimigos roubaram, tudo aquilo que vocês tiveram, que foi prejudicado, eu tenho poder para mudar, para reverter, para curar, para restaurar. É esse Deus, irmãos, que nós estamos querendo alinhar o nosso coração. É com esse Pai que ama, que cuida. Interessante, eu não tenho tempo para trabalhar esse versículo, mas ele fala que ele enviou esses gafanhotos. Então, quando a terra está devastada, é um sinal que Deus quer falar conosco. Então, se tem alguma área da sua vida que você não está satisfeito, que você está incomodado, que você está se sentindo derrotado, pare e ouça a voz do Pai. O Pai quer falar com você. Ele quer te tornar novamente frutífero. Ele quer fazer com que você veja essa prosperidade. Eu não estou falando de uma prosperidade material, que você vai ficar rico se você ouvir a voz de Deus, não é isso. Mas é mudar o cenário. Talvez você vai entrar no ano que vem com uma outra perspectiva. A gente sabe que é só um dia que anoitece e amanhece, e todo mundo achou que mudou tudo, mas continua, a vida continua. Não é que vai zerar tudo. Você não vai zerar suas emoções negativas. Talvez você zere na conta bancária, mas as coisas que nós sofremos não vai começar do zero, como se tudo estivesse lindo. A gente tem que mudar a nossa mentalidade para esse passo. Chegar assim, Deus, eu quero entrar nesse novo ano com uma nova perspectiva. Eu quero ouvir Tua voz, eu quero saber o que o Senhor quer de mim nesse ano. Deus fala conosco, amém? E nós temos que treinar a ouvir a voz de Deus. Treinar a nossa fé no Pai. E conhecer a vontade dEle. Para ter mais abundância no ano que vem. Para não dar na escassez, para não dar nesse ambiente devastado. Porque Deus quer fazer frutificar, amém? Essa é uma palavra devocional que eu tive nos meus tempos aí com Deus. E mais para frente nós vamos trabalhar outros versículos bíblicos. E continuar incentivando que cada um busque saber qual é a vontade do Pai para a sua vida, amém? E outra coisa, a gente tem que mudar outra mentalidade, aquela mentalidade de que você vai ser o Messias, o Salvador de todas as coisas. Você faz parte de um corpo, você faz parte de um todo, você faz parte do reino de Deus. Então, o seu posicionamento, independente se ele é muito influente ou menos influente do que esse cara, você tem uma responsabilidade de se posicionar em Cristo, para você brilhar a luz de Deus onde você estiver. Não importa a tarefa que ele te der. Às vezes ele nem vai te dar uma tarefa, ele vai falar assim, espera. Então, espere com fidelidade. Aguarde no Senhor. E Ele vai se manifestar através da sua vida e você vai ver esse cenário mudar. Amém? Então, tendo isso em mente, o direcionamento que a gente quer dar para a igreja para o próximo ano é foque naquilo que é essencial. Foque naquilo que é realmente importante. Aí você vai falar, mas o que é essencial? O que é importante? O que eu devo buscar nesse próximo ano? E agora eu quero convidar vocês a ler esse trecho bíblico comigo, de Mateus 6. O contexto aqui todo mundo conhece. Jesus estava falando do Sermão do Monte, ensinou qual era o princípio do reino, quais eram os valores do reino, como se deveria orar, e de repente ele começou a falar sobre riquezas. E ensinou seus discípulos a não colocar as riquezas acima de Deus. O que a gente busca, irmãos, no nosso dia a dia? O que o mundo tem buscado? O que as nações têm causado guerra uma com a outra? É em busca de poder e de dinheiro. E Jesus está ensinando um princípio muito claro. Ele fala assim, não viva para essas coisas. Viva para o reino de Deus. E esse é o trecho que Jesus nos convence a andar dessa forma. Ele fala assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Se fosse por isso, irmãos, eu teria muitas horas de vida a mais, porque eu já me preocupei demais. Mas ele fala, nenhum de nós, estando preocupado, consegue mudar a nossa vida, o nosso cenário. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, o maior dos reis, o rei mais rico, mais famoso, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em quê? Em primeiro lugar. Isso é o essencial. Isso é o mais importante.
Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Irmãos, essa palavra é muito poderosa. Essa palavra, ela pode ser um conforto para um coração que está ansioso pela vida. É engraçado, né? A gente está na época do Réveillon aí, a festa de final de ano, e é engraçado, as pessoas se preocupam com o que vão comer, com o que vão beber e até com o que vão se vestir. Se a cueca vai ser amarela, vai ser vermelha, vai ser azul, né? O pessoal tem umas... Não espero que vocês não entrem nessa, né? Não, agora eu vou ficar rico, vou botar uma cueca amarela, ano que vem eu vou... Isso, irmãos, é superstição. Mas quando ele fala que até os pagãos, são os pagãos que correm atrás dessas coisas, ele está dizendo assim, irmãos, né, filhos ou igreja, vocês não devem ter esse padrão de comportamento. Vocês não devem achar que vocês têm que correr atrás de tudo, porque Deus sabe do que vocês precisam. Mas existe algo, uma coisa que é super importante. Busque em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. É uma palavra que nos dá um alvo. É uma palavra que nos tira de uma agitação e nos coloca num lugar onde nós temos o que olhar, nós temos o que buscar, nós temos o que seguir. A verdade é que nós, irmãos, nos preocupamos muito com o que nós comemos, bebemos ou nos vestimos, não é verdade? Isso agita o nosso coração. Isso muitas vezes nos tira do foco, nos tira do que é realmente importante. Existem muitas igrejas, aqui na POM a gente é um pouco mais tranquilo nisso, mas existem muitas igrejas que as pessoas vão para o culto, elas estão mais preocupadas com a maquiagem, com o cabelo e com a roupa, do que preparar o coração para entrar na presença de Deus. O pessoal que vai para o Promifé vai ver, às vezes tem uns cultos que é o evento da semana. Então a moerada vai lá, faz chapinha, babyliss, põe maquiagem, os caras ficam lá arrumando o cabelo 2 horas e vai para a igreja para ter um culto. Mas o objetivo do culto não é esse. Não que isso seja errado, mas é o desfocar do principal. O principal é entrar na presença de Deus, ouvir a sua voz, receber a palavra de Deus para ter um direcionamento para a vida, para ser confrontado muitas vezes com aquilo que Deus vai nos falar, ou para ser consolado com as palavras de Deus, para receber o amor do Pai. Esse deveria ser o objetivo da igreja se reunir. E se eu fizer uma pergunta aqui, quantos se preocupam com a própria vida? Quantos aqui realmente se preocupam com a sua própria vida? Eu creio que quase todos vão levantar a mão. Se você não levantar, vai ser estranho, porque, na verdade, você se preocupa com a sua própria vida. Antes de vir para o culto, provavelmente você almoçou. A não ser que você seja crente, esteja fazendo jejum, para que a palavra seja poderosa e entre nos corações dos irmãos. Mas, normalmente, a gente fala, não, eu preciso comer antes do culto, porque senão eu vou ter fome. E daqui a pouco vai estar 4 horas e o cara, já estou com um pouco de fome, o que eu vou comer depois que acabar o culto? Não é assim o nosso pensamento? Nossa, o que vai ter na festa de final de ano? O que vai ter no Natal? A Páscoa está chegando, vai ter ovo de Páscoa. Cara, a gente só fica focado em coisa que não satisfaz. É necessário, certo? Você não pode vir pelado no culto, você não pode trabalhar sem roupa, você se preocupa com o seu vestimenta, mas ela não é o mais importante. E é isso que Jesus está trabalhando. Então, por que a gente se preocupa com a nossa própria vida? Por que nós fazemos isso? Nós não conhecemos essa verdade bíblica? Ou nós conhecemos, mas não acreditamos no que Jesus está nos ensinando? A gente tem que sondar, irmãos, porque cada texto ele está nos instruindo a algo. Jesus está mostrando uma verdade. E eu creio que Deus ele quer fazer parte da nossa vida a ponto de mostrar aquilo que realmente é importante. E buscar o reino de Deus, sua justiça, não significa que você vai ficar trancado no seu quarto 8 horas por dia, orando, Deus, revela o teu reino e faz descer sobre mim a sua justiça. Vai ser no dia a dia. Vai ser em meio aos conflitos, em meio aos desafios, em meio, muitas vezes, às brigas, aos desentendimentos de relacionamento. E Jesus fala, continue colocando em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Essas outras coisas eu estou cuidando. Não corra atrás dessas coisas. Uma outra pergunta que a gente faz, Deus tem que fazer a parte dele, eu tenho que fazer a minha. A gente cai nesse conflito, ao invés de pegar isso e falar, Jesus está falando assim, está vendo os passarinhos que estão voando por aqui? Eles não ficam trabalhando lá no campo até ter a sementinha para ele comer. Simplesmente eles acreditam que o Pai vai suprir para aquele dia o que eles precisam. E os lírios do campo, uma flor, né, bonita, cheirosa, ela não pode fazer nada para se vestir daquela forma, porque o próprio Deus faz ela daquele jeito.
E aí ele fala, vocês são muito mais importantes. A vida de vocês é muito mais preciosa do que dos pássaros, do que dos lírios. Deus vai providenciar. Mas isso não é um convite para você cruzar os braços e esperar Deus fazer algo. Mas Ele nos chama para ser ativo da forma correta, a correr atrás daquilo que realmente importa. Então percebe que Jesus está falando isso para quem segue Ele. Não se preocupem com a vida de vocês. Ela é importante. O Pai sabe do que vocês necessitam. E o que mais tem valor para Deus, irmãos, se você olhar esse texto bíblico, você vai ver que é a própria vida do homem. A nossa vida é preciosa, irmãos. Tem pessoas, eu conheço muitas pessoas, talvez eu já tenha sido assim, às vezes até no ministério eu fui assim. A gente corre atrás de ter um objetivo, concretizar um sonho, concretizar uma meta, e você se desgasta tanto nesse processo que você perde o mais importante, que é o tempo que você tem com as pessoas, o tempo que você pode ter de relacionamento com Deus, o se autoconhecer, porque você está em meio a atividades, a sua vida está sendo orientada por atividade, por um pragmatismo, por um ativismo. E quando você chega lá na frente, é o cenário dos gafanhotos. O gafanhoto devorou tudo, acabou todo o seu esforço. Você ficou 40 anos juntando dinheiro para a sua aposentadoria, e de repente chega lá no final da sua vida, Deus te chama, e você não desfruta daquilo que você correu atrás a vida inteira. Por isso que Eclesiastes fala, não tem sentido correr atrás do vento, porque o homem, ele direciona as coisas, ele direciona o seu objetivo de vida para um foco errado. Não tem nada de errado você ter seu carrinho, você ter sua casinha, você querer casar, você querer ter filhos, você querer ter uma boa faculdade, querer ter seus diplomas, mas o seu coração não pode ser orientado por buscar somente isso. Primeira coisa, e quando ele fala primeira coisa, ele não está falando assim, primeiro você busca o reino de Deus, depois você busca uma faculdade, depois você busca isso, e depois busca aquilo. Ele está falando, primeira coisa, é essencial, é primordial, sem essa nem começa o resto. É realmente você colocar aquilo como o centro, como o alvo, e tudo o resto que você fizer vai focar nisso, em refletir o reino de Deus e sua justiça. Você vai ser o cara mais top, um PhD de física, sei lá, o problema é seu. Isso você vai fazer para a glória de Deus. Isso você vai fazer para levar o reino de Deus, para avançar o poder de Deus na vida das pessoas. Você vai ser um professor que se dedicou a alcançar crianças carentes. Você vai abrir um orfanato, você vai ser um médico. Você vai fazer isso para o reino de Deus. É uma mentalidade completamente diferente, irmãos. Não significa você parar e falar, hoje eu busquei em primeiro lugar o reino de Deus, porque eu abri minha Bíblia e li 2 capítulos nessa manhã e estou cheio da presença de Deus. Não, não é isso, irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é muito mais profundo. É uma atitude constante da nossa vida, porque a gente entendeu que o que é mais importante para Deus não é o que a gente alcança na vida, mas é o que a gente faz com a vida que Ele nos deu. Amém? Jesus falou em Lucas, o mesmo discurso, talvez, Jesus virou e falou assim, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus está falando, não importa quanto você tem, se você tem 8 carros na sua garagem, se você tem um helicóptero, não importa a quantidade dos bens, porque a vida do homem não consiste nisso. É na qualidade, é como ele viveu, como ele se relacionou, como ele buscou a presença de Deus, como ele influenciou as pessoas, como ele amou as pessoas. Vocês seguem, aquela Bíblia lá, o aplicativo, tem sempre o versículo diário e tal. Aí falou, quem ama Jesus, quem realmente crê em Jesus, deve andar como ele andou. Aí eu parei, é um versículo simples, abri ali naquela manhã, já estava buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Brincadeira. Eu li assim e falei, cara, eu estou muito longe de andar como Jesus andou. Como é que eu vou levar o reino de Deus? Como é que eu vou experimentar a justiça de Deus? Como é que eu vou falar que eu amo o meu próximo se eu não ando como Jesus andou? Aí você tem um tempo de reflexão, deixa Deus falar no teu coração. Porque a gente quer acertar. É igual as metas do ano novo. A gente quer emagrecer, a gente quer mudar a nossa vida, a gente quer avançar. Mas tem que buscar o que é prioritário, o que é essencial. Senão você se perde no meio das coisas, no meio dos afazeres. E quando você olha para trás, você fala, nossa, por que até aqui eu batalhei tanto? Nesse tempo que nós tivemos em Lages, nós conversamos muito com o cunhado, com a irmã da Isa e o cunhado, o G. Acho que vocês não conheceram, alguns conheceram ele lá no casamento. E eles são
praticamente pastores de jovens lá, né? Tem um grupo de jovens que eles estão discipulando, estão acompanhando, e a gente identifica que é uma luta no coração do líder cristão, ou dos pastores, ou dos líderes, enfim, que eles querem fazer algo para o reino de Deus. Mas, muitas vezes, eles estão extremamente desgastados. E eu sei que aqui existem pessoas que são assim. Nós já muitas vezes chegamos e olhamos para trás e falamos, nossa, eu já fiz tanto, e eu não vi nada acontecer, ou será que é isso que eu tenho que fazer? A gente tem que parar realmente e falar, Deus, nos direciona, trabalha em nosso coração, porque a gente tem vontade de ver o reino avançar. Mas, muitas vezes, Deus está falando, calma, é o meu tempo, é o meu jeito, não é o seu jeito. Então, foi interessante essa troca de experiência, porque a gente consegue ajudar eles, eles conseguem ajudar a gente, porque cada um tem um recurso, né? Deus abençoa com um dom específico. Então, foi interessante ver isso. Outra coisa que a gente consegue ver, não sei se você já reparou nos pais de vocês. Chega um momento da vida que parece que, pô, estou cansado. Já está na hora de mudar a situação, já está na hora de abandonar essas coisas que eu faço, ou então, por que eu fiz tudo isso até aqui? Você começa a se questionar. Acho que, principalmente, quando começa a vir os netos, né? Você começa a brincar com o neto, fala, por que eu não brinquei assim com meu filho? Por que eu deixei passar tanto tempo? Eu fiquei trabalhando tanto, tentando trazer a provisão para casa e não tive esse tempo. Então, a vida é meio estranha, irmãos, porque a gente vai crescendo e vai correndo atrás de um monte de coisa que a gente acha que é necessário. E a gente esquece de buscar o que é principal. Imagina o reino de Deus e a justiça de Deus sendo abundante na sua casa, sendo abundante no seu relacionamento pessoal com as pessoas. É diferente, é uma proposta de vida que Jesus está nos dando. Veja, Ele não está cobrando a gente, faça isso. Ele está falando, é assim que funciona. Entre nesse trilho. É mais ou menos você seguir a voz de Deus e falar, eu quero viver assim. E comece a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E quando ele fala que ele fala assim, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, essa atitude que está relacionada às preocupações e a essa ansiedade é de quem não conhece o Pai. Muitas vezes eu peguei meu coração super ansioso, a ponto de eu até, sei lá, ajoelhar e falar, Deus, tira isso de mim, porque parece que é um negócio que não dá uma vazão, você parece que quer fazer algo que não está acontecendo. E eu tive que entrar na presença de Deus e descansar na presença de Deus. Deus não estava querendo nada de mim. Eu estava me cobrando. Eu estava querendo ver resultados. Eu estava querendo fazer acontecer as coisas. E o que eu precisava fazer? Descansar no braço do Pai. Ouvir ele falar, calma, filho, eu te amo. Por que você está querendo correr se eu estou andando? Às vezes a gente é assim, irmãos. Ah, Deus, não deu certo, mas eu não estou aí. Você está aí. Então, é ouvir Deus, sabe? É importante, é a coisa mais importante do cristão. É realmente ouvir a voz do Pai e se aquietar, porque os pagãos não conhecem a Deus. Eles que vão atrás da comida, da bebida, da vestimenta, do sucesso, da fama, da boa desenvoltura, da projeção. Esses caras não conhecem a Deus, então o foco deles é voltado para eles mesmos. Porque se eles conseguirem ter roupas, se eles conseguirem ter alimento, se eles conseguirem ter a bebida, se eles conseguirem ter tudo que é necessário para eles viverem bem, eles acham que eles conseguiram chegar no topo. Mas, na verdade, lá no fundo, vai ver que está vazio. Falta algo. E falta algo porque Jesus falou, não são essas coisas que nós devemos correr atrás, porque Deus sabe do que vocês precisam. Mas busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E você vê que ele está lidando com amanhã, irmãos. Eu não sei se você está em conflito com o ano que vem. Eu não sei se você tem uma expectativa com relação ao ano que vem. Mas esse trecho aqui, ele cai como uma luva para nós. Não se preocupe com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas a nossa parte é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A gente já falou um pouquinho sobre essa questão do que significa, né, buscar o reino de Deus e a justiça. A vida, ela vale muito mais do que comer, beber e se vestir. E eu gostaria de passar para um ponto que talvez traga um certo conflito. Nós sabemos que a nossa vida é orientada para melhorar nessas áreas materiais, na nossa profissão, no nosso rendimento e tudo mais. Agora, quantos de nós realmente nos preocupamos em aprimorar ou investir o tempo que nós investimos nessas coisas na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus? O mesmo fervor que você tem para ser o primeiro da sua turma, o mesmo dedicação que você sabe que precisa ter no vestibular para entrar
numa boa faculdade? O quanto você faz isso na prática para a sua vida cristã? O quanto a gente coloca isso em prática no nosso dia a dia na igreja? Porque Deus tem um ministério na sua vida. E esse ministério não é tipo, você vai ser grande, Lucas, nossa, o cara vai ser... Não, mas você é parte integrante desse corpo, dessa comunidade, do reino de Deus. Então, cada um, seria interessante entrar na presença de Deus e falar, Senhor, eu quero com toda a minha força, assim como eu me dediquei nessa matéria para poder passar de ano, assim como eu me dedico nesse relacionamento para que ele dê certo, eu quero me dedicar nessa área para conhecer quem eu sou no reino de Deus. O que Deus tem para colocar na sua mão, irmão. Porque Ele vai fazer isso com você, não comigo. E eu vou te dizer uma coisa, uma vez que você descobrir, esse é só um passo. Eu lembro quando eu estava no retiro e começaram a orar, e eu tive uma consciência de um chamado pastoral. Eu tinha em torno de 19, 20 anos, talvez. Era muito cedo, foi bem no começo da Pão. Mas eu não sabia o que fazer com isso. E às vezes ainda hoje eu não sei direito. Parece estranho. Mas falei, Deus, o Senhor me chamou para pastorear, mas olha como está a minha vida, olha o que está acontecendo, olha como é que está a igreja, olha isso, olha aquilo. E eu vou aprendendo com Deus. Isso é uma parte. Não estou dizendo que todos aqui vão abandonar os seus empregos e seguir na área ministerial, mas com certeza, no reino de Deus, você tem um papel. E você precisa descobrir isso. Porque isso vai fazer diferença na sua vida e na vida de milhares de pessoas. É igual a gente viu, por exemplo, a história do Simeon, que ensinou, deu treinamento de cura. Ele passou tantas coisas desastrosas na vida dele. Ele tinha a chance de falar, Deus, minha vida é uma desgraça. O Senhor não está presente na minha vida. Mas ele começou a ir atrás de saber como ele poderia ser curado e como ele poderia ministrar cura nas pessoas. E ele se meteu em um monte de encrenca, e até em lugares bons. Mas chegou uma hora que ele falou assim, Deus, isso tudo é muito complicado. Eu quero algo que funcione para a igreja, para as pessoas simples, para as pessoas comuns. Nem todo mundo tem esse tempo para investir num curso, nem todo mundo tem dinheiro para investir nesse curso de cura, e ele pediu para Deus algo, e ele veio ministrar para a nossa igreja, e era um treinamento super simples, que qualquer um consegue aplicar. Não é verdade para quem fez? Era difícil? Não, era fácil, né? Igual ele brincava, easy. Então, irmãos, imagina se o Simeon tivesse ficado parado no tempo, com as dores que ele teve na vida, com as desgraças que ele passou. Não, ele olhou para frente, ele focou no reino de Deus, ele buscou a justiça de Jesus e falou, Senhor, eu quero que minha vida tenha um significado muito maior. E ele foi, e ele abençoou muitas vidas, e tem abençoado. Você pode ser assim, irmãos, é para você ser assim, não porque você é grandioso, mas porque Jesus habita em você, e Ele tem um plano na sua vida. Eu acabei de falar, Deus tem um propósito na vida de cada um. Então, invista tempo em saber o que Deus quer da sua vida para o reino. Pode começar até na igreja, de repente, talvez seja fazer parte do ministério infantil. Ótimo! E, de repente, você vai ter um orfanato, não sei. Mas o primeiro passo ele é necessário. Eu quero aprender a pregar. Começa a fazer seus esboços, vamos trocar umas ideias. Vamos arriscar, vamos na rua, vamos na praça. Conduz a sua célula, dá a palavra ali. Eu quero liderar um grupo. Começa, abre uma célula. Sabe, começa a ser ativo, o tempo está passando. E eu não estou falando de ser um ativo desenfreado. Senão você vira um ativista e cai naquele problema que nós estávamos falando. Mas é você ser certeiro naquilo que Deus quer de você. E talvez seja uma coisa que nem existe ainda aqui na Pão. Mas é ótimo, porque o reino de Deus é assim. Deus ele vai abrindo as portas que Ele quer abrir e vai fechando as portas que Ele quer. Amém? Então, passos práticos para a gente não ficar só na teoria. Eu gostaria de incentivar cada um. A parte de como você vai ganhar mais dinheiro, de como você vai melhorar o seu currículo, isso é com outras pessoas. A minha parte é a parte que te ajuda a crescer ministerialmente na vida com Deus. Então, eu quero incentivar vocês, para vocês planejarem. Planejar é a coisa mais importante, irmãos. Às vezes a gente quer fazer umas coisas, por exemplo, vamos montar uma banda, legal. Aí, vamos tocar em tal lugar. Aconteceu com a gente já, né? Aí chega no lugar, vocês tocam essa música? Não, a gente não toca. Você toca essa música? Também não, cara. Quais músicas vocês tocam? Essa eu não conheço. Você não planejou nada, você foi tocar e vai tocar o quê se ninguém quer ouvir? Então, assim, senta e fala, gente, vamos lá, vamos ligar para o cara, que música vocês ouvem? Qual o som que vocês ouvem? Vamos tocar quantas horas por semana? Vamos treinar que música? Qual é o objetivo desse grupo? Só sair tocando? Ganhar vidas? Pregar o reino de Deus? Planejamento. Sem planejar, irmãos, o negócio não sai. Ou sai uma caca, igual muitos de nós já experimentamos. Então, planeja especificamente a sua vida de oração.
Sabe o que é você planejar a sua vida de oração? Você, de repente, fala assim, cara, eu preciso orar por esse meu familiar, cara, porque esse cara não conhece Jesus. Esse cara precisa conhecer o Senhor. Esse cara precisa voltar para Deus. Esse cara precisa ser curado nessa área. Você está observando isso, então coloque isso em oração. Planeje o seu tempo devocional. Senhor, eu quero passar, 20 minutos por dia na sua presença, não importa se vai ser de manhã, se vai ser de tarde ou de noite, mas eu quero priorizar esse tempo. Você vai crescer, irmão, se você fizer isso um pouquinho por dia. Aqui a gente já tem muitas pessoas versadas nos idiomas, né? Mas eu lembro quando eu estava na agência, há muito tempo atrás, eu sentia a necessidade de fazer aula de inglês. E o pai do meu amigo, que tinha um escritório em cima da agência, ele tinha um professor muito bom, era muito caro o cara. E eu fui um dia conversar com o cara para ver como é que ia ser o esquema. Aí ele falou assim, eu não sei se você vai fazer aula ou não, mas uma dica eu vou te dar. Você precisa ter contato, no mínimo, uns 15 minutos por dia, para você começar a assimilar esse idioma, e, de repente, quando você menos esperar, você vai estar identificando algumas palavras, falando outras, descobrindo outras, e você vai estar aprimorando, abrindo o leque do que você não sabe do idioma. É a mesma coisa para a vida cristã, irmãos. Ah, eu não sei ler a Bíblia. Se você não começar a ler a Bíblia, você nunca vai entender a Bíblia. Aí você leva para o irmão lá e fala, irmão, o que diz essa palavra aqui? O que significa concupiscência? Aí ele pode te dar uma resposta simples, mas você vai começar a fuçar, e você vai começar a crescer. Aliás, eu estou em dívida com o William, ele me mandou um monte de perguntas lá, eu só respondi algumas. Mas isso que é legal, essa dinâmica. Manda mesmo as perguntas cabeludas, tem o Boaz aí, tem o Caleb, pode perguntar, manda ver as perguntas difíceis. E aí, você vai crescendo. Mas você precisa planejar o seu tempo devocional. Porque se você acordar e falar, hoje eu não estou afim, vai passar o outro dia, hoje eu não estou afim. É igual a academia, né? Não, vou começar o ano, o cara vai todo dia, primeira semana. Aí está todo dolorido. Aí depois, não, hoje eu vou descansar um pouquinho mais. Ah, não, hoje eu tenho esse outro compromisso. Ah, não, eu vou assistir esse seriado. Aí o cara não vai na academia mais. Ele fala, não, mas o meu objetivo é ficar forte. Mas se você não vai na academia, como é que você vai ficar forte? E por aí vai. Então, irmãos, outra coisa, além de você planejar a sua vida de oração e devocional, pense no seu ministério. O ministério é de Cristo, mas Ele quer abrir uma porta para você servir no reino de Deus. Pode ser algo muito grande, irmãos, mas às vezes pode ser algo pequeno, que Ele quer que você seja fiel naquilo. O que Jesus falou uma vez? A palavra de Deus fala, foste fiel sobre o pouco, te colocarei sobre muito. Então não se importe com o tamanho do que Deus te deu para fazer, mas faça bem, faça com fidelidade, com dedicação, porque você está fazendo para o Senhor, e você vai colher frutos, amém? Agora eu queria compartilhar um trecho, irmãos, que também foi de um momento que eu tive com Deus, no tempo que eu estava de férias aí. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim no ano de 2019? E eu tinha um pedido para Deus, eu orava no meu coração, eu nem compartilhei com a Isa isso no dia, mas eu falei, Deus, eu quero ser produtivo, eu quero ver fruto, eu quero que as coisas aconteçam, eu quero ver resultados, mas não no sentido de mostrar, nossa, ó, quanta coisa aconteceu, mas de realmente você ver que a sua vida está valendo a pena e que isso está dando um resultado que você está esperando no seu investimento de vida. E aí, no devocional que eu fiz, essa palavra aqui foi muito clara para mim, eu compartilhei esse trecho com o pastor Chang, e a gente concordou em colocar isso nessa mensagem. Eu já estou indo para o caminho para concluir a mensagem, irmãos. Amém. Ó, João 4. João 4, 31 a 38. Esse trecho está acontecendo exatamente depois que Jesus alcançou a mulher samaritana. Vocês conhecem muito bem essa história. A mulher samaritana foi para a sua cidade, falou, ó, tem um homem que sabe tudo que eu tenho vivido, tem falado tudo a respeito da minha vida. E eles foram até Jesus, e eles começaram a ouvir de Jesus e começaram a entender o Evangelho. E eles viraram para a mulher e falaram assim, ó, não é mais porque você está nos testemunhando a respeito do que Jesus fez na sua vida, mas nós mesmos temos ouvido e visto que Ele é o Cristo. Eles experimentaram Jesus, eles ouviram a voz de Jesus. E aí agora, nesse tempo, eles viram Jesus ali, né, enquanto ela foi na cidade dela e os caras vieram, os discípulos viraram para ele e estavam insistindo, dizendo assim, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos,
Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Só assim, o que tem a ver com o que você estava orando com Deus? Eu vou tentar explicar um pouquinho. Jesus falou, a minha comida é aquilo que ele falou que os pagãos ficam indo atrás. O que nós vamos comer, o que nós vamos beber, como é que nós vamos sobreviver? E Jesus falou, aquilo que é essencial para a minha vida, aquilo que é comida, aquilo que é alimento, aquilo que realmente nutre, aquilo que realmente me faz ficar em pé, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha o objetivo de vida de Jesus. E eu tomei isso para mim esse ano. Eu quero compartilhar isso com a igreja, para que a igreja assuma isso também. Que o seu objetivo, irmãos, independente se você quer perder peso, quer casar, quer isso, quer aquilo, que o seu objetivo seja buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E seja completar a obra de Deus nessa terra. É um propósito muito glorioso, irmãos. É algo que deveria encher o nosso coração de esperança, porque nós estamos junto com Deus nessa. A gente não é enviado sozinho. Ele vai conosco. E quando você faz a obra de Deus, quando você, entre aspas, se arrisca a pregar o Evangelho, a levar uma mensagem, a orar por cura, a orar pelas pessoas, você vê Deus movendo. Eu falei para os meninos que vão para o Promifé, se arrisquem, orem pelas pessoas, porque vocês estão sendo enviados pelo próprio Deus. Você está no seu trabalho, é a mesma coisa. Você está na faculdade, ali é um campo. Ele falou, olha, já existe espaço para colheita. Já está maduro, já está para dar fruto. E sabe o que é engraçado? Ele falou assim, vocês não trabalharam, foram outros que semearam. Mas você pode se alegrar junto com aquele que semeou. Né? Ele falou aí, ó, um semeia, o outro colhe. Eu enviei para colherem onde vocês não cultivaram. É como se Jesus falasse, o trabalho praticamente está feito, vai lá e colhe o fruto. Vocês já foram num pomar? Uma vez eu fui num pomar de mexerica. Sabe, já foi? É legal, né? Você come mexerica, pode tacar mexerica para o céu, continua tendo mexerica, e uma mexerica melhor que a outra. Você até exagera, né, naquele negócio, mas você está colhendo do pé, você está vendo o fruto, o negócio grandão lá, gostoso e tal. E você come tanto, depois você fala, não, peraí, deixa eu levar um pouco para casa, né? Tem pessoas também que querem comer dessa fruta boa e tal. É a mesma coisa que o Evangelho, irmãos. Os frutos estão lá. A gente precisa colher. Então, 2019 é para ser um ano de uma atividade diferente do que foi 2018 e os outros anos. Mas uma atividade direcionada, para você não sair fazendo um monte de coisa, se cansar e falar, pronto, correr atrás do vento. E a direção é, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupem com as outras coisas, porque elas serão acrescentadas. Deus sabe do que você precisa. Mas foca nisso que é essencial, isso que é importante, isso que é prioridade. E você vai colher fruto, irmãos. E ele fala, quem colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Aquele que se envolve na obra de Deus, aquele que se dedica na obra de Deus, ele está pensando na eternidade. E Jesus está falando, vai colher para a vida eterna. Sabe, não é aquele papo que, vou dar dinheiro na igreja e lá no céu vou ter um casarão. Não tem nada a ver, isso é idiotice. Você investe aqui no reino de Deus para ver as pessoas lá no céu. Você investe aqui para expandir o reino de Deus, para quando você chegar diante de Jesus, ele fala assim, essa renca toda que está aqui, foi por causa do projeto que você abraçou, por causa do estilo de vida que você viveu, por causa da intimidade que você teve comigo. E a nossa vida começa a frutificar, irmãos. Lembra do permanecer? Permanecer em Cristo. Só permanece em Cristo quem coloca Ele em primeiro lugar. E a verdade é que isso que nós consideramos mais importante, que Jesus está falando que é mais importante, vai sempre ser afastado por pressões que parecem ser urgentes. Por isso que nós temos que cuidar e planejar do nosso tempo. Fala, Senhor, eu não quero desperdiçar meu tempo, eu não quero desperdiçar minha vida, eu quero colocar em primeiro lugar o Senhor. E você vai ver Deus agir na sua vida, amém? Amém, irmãos? Eu não estou falando com as paredes, estou falando com pessoas. E eu sei que Deus vai usar a vida de cada um. Mas nós precisamos ter essa atitude, sabe por quê? Não porque Deus quer que a gente faça algo, mas porque é uma atitude de fé. Nós estávamos descendo a Pamplona e a Isa falou do Abraão, né? Abraão fez o quê? Obedeceu.
Ele falou, sai da sua terra, da casa dos seus pais, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aí Abraão falou assim, Jesus, onde que é esse lugar? Ah, vai ser bom lá, vai ser legal, eu vou ser bem-sucedido, eu vou ser feliz, a minha família vai ser legal. Ele falou, não, vai. Pega, sai do lugar que você está e vai. E ele foi. E ele é o pai de quem? Pai da fé. Então veja que o padrão de fé não é o que você constrói, não é o que você obtém, não é o resultado, mas é esse processo com Deus. E ele começa com obediência. Eu creio, então eu vou lá e vivo aquilo que eu estou pregando. Eu li, eu experimentei, Deus me corrigiu, Deus me consolou, Deus me confortou. Então eu pego essa palavra e torno ela em algo prático da minha vida. Senão, irmãos, a gente vai ficar filosofando todo domingo. 2 horas de pregação falando, Paulo disse isso, Jesus disse aquilo. E a igreja continua igual. Porque no fundo, não é uma vida de fé. Porque a fé ela é prática. Ela envolve uma ação. Abraão, sai da tua terra. Tá bom, Deus, eu vou. Estou indo. E aí, Deus? Nesse processo, sabe o que Deus está fazendo? Circuncidando o nosso coração. E é penoso. Circuncidar é você realmente tirar uma parte fora. E o nosso coração ele precisa ser circuncidado. Para quem não sabe o que é circuncisão, era uma aliança, uma forma de demonstrar aliança, uma forma visível de demonstrar aliança de Deus com o povo. E até hoje alguns ainda praticam a circuncisão. Então, irmãos, se vocês lembrarem de algumas histórias do Antigo Testamento, os caras até foram lá e falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos circuncidar todos os homens. Aí circuncidar, cortou, e os caras estavam em recuperação ali, né, cortaram o prepúcio fora, estavam em recuperação, e aí vieram os irmãos lá, os filhos de José, né, de Jacó, e destruiu todo aquele povo. Então, veja, circuncidar dói, sofre, tem que esperar cicatrizar, é um processo, é um tratar. Mas, no final, tem benefício. Não no caso deles, né, porque eles foram enganados. Mas, no caso do povo de Deus, irmãos, o nosso coração precisa ser tratado por Deus. E começa aí, o que toma o seu coração? O que você leva em primeiro lugar no seu coração? E é isso que vai definir teu caminho. Por isso que ele fala, busque em primeiro lugar seu reino e sua justiça. Que esse seja, irmãos, o nosso alvo, seja a nossa meta, seja o nosso objetivo. Porque você vai alinhar o seu coração com o coração do Pai. Nesse processo, se você andar dessa forma que a palavra nos instrui. Amém? Vamos... eu estava combinando com o Pedrão da gente encerrar com uma música de resposta, uma música alegre, né, para a gente celebrar o que foi esse ano, e com essa mensagem no coração, olhar para frente e saber que Deus pode e vai fazer grandes coisas, amém? Você crê? Então dá um glória aí, porque Deus é bom demais, amém? Passar a palavra para o ministro de louvor. Obrigado. Enquanto o Gil estava falando, estava lembrando dos discípulos de Jesus. Os caras todo dia lá com Jesus, vendo os milagres dele, aprendendo com ele. Aí, de repente, eles estão lá no barquinho com Jesus. Aí eu fiquei imaginando, eu lembrei da foto que a Gegé fez, né, da nossa viagem. Estava nós no barquinho, indo para uma praia, e a gente olha assim, nossa, que legal, vamos pegar barco, está mó sol. A gente entra no barco, coloca o colete, todo alegre. Aí vamos lá para a praia, se diverte. Aí no meio da praia começa a vir uma tempestade. Começa a chover, a gente não consegue nem abrir o olho, precisa ir embora. Aí começa a chegar os barcos, todo mundo se amontoando para ir embora. Quem estava lá está imaginando. Aí, de repente, a gente entra no barco, assim, aí o barco começa a correr, porque o mar está ficando agitado. Só que a gente não consegue enxergar nada, porque a água começa a bater no nosso olho. Então, aqui a já colocou uma foto do início, e depois todo mundo assim, se protegendo. E eu fiquei imaginando os discípulos, assim, entrando naquele barquinho, o sol, o peixe, a gaivota voando. Aí Jesus está lá dormindo. Eles nem reparam, está reparando em tudo menos Jesus. Aí, de repente, começa a vir a tempestade, assim, a água começa a entrar dentro do barco,
Aí eles falam assim, Jesus, cadê Jesus? Eles estão procurando. Aí Jesus está lá dormindo, em God's Mode. Quem sabe, quem joga jogo sabe que é God's Mode. Fica lá ele está lá dormindo, tranquilo, e a tempestade vindo, os discípulos achando que vão morrer, gritando para acordar Jesus. E Jesus fala, meu, por que vocês estão com tanto medo assim, meu? Eu estou aqui do teu lado. Aí ele levanta, repreende o mar, o vento. Aí tudo volta ao normal. Aí os discípulos que acompanham Jesus todos os dias falam assim, mas quem é esse cara, mano? Até o mar e o vento pode acalmar e obedece ele. E eu fico pensando, nossa vida cristã é assim às vezes, né? A gente está aqui louvando a Deus, está ouvindo a palavra de Deus, está tudo bonito, está tudo solzão. Aí quando vem a primeira tempestade, a gente começa a se desesperar, esquece que Jesus está no mesmo barco da gente, né? Então, eu só queria deixar isso para vocês, assim, não se esqueçam, Jesus está sempre com vocês em momentos de bonança, em momentos de tempestade. E por isso que a gente vai cantar uma música alegre hoje, porque a gente pode ter essa alegria, por saber que nós estamos no mesmo barco de Jesus, amém? Então vamos lá, declarar ao nosso Deus que queremos Ele em nossa vida. De pé. Bem alto, hein, galera? Bem alto. As criancinhas. Eu te busco, te procuro a Deus. No silêncio eu te busco toda hora. Espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero. Mas quem quer conhecer Jesus? Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
Deus, eu te quero. Pode sentar. Amém, igreja? Então, que para o ano que vem a gente esteja bem afiado, amém? Bem preparado para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Você é importante, a sua participação é importante. Você estar ligado em Cristo é a coisa mais importante. Então, não deixe que as outras coisas te atrapalhem, te desfoquem. Olhe para o Senhor e creia que Ele está cuidando da sua vida, amém? E Ele vai fazer algo grandioso por meio de nós, através de nós, para a honra e glória dEle, amém? Nesse momento final de culto, por mais que a gente tenha tido esse momento alegre na presença de Deus, eu gostaria de compartilhar algo com a igreja, que eu fiquei sabendo pela manhã. Nós temos a família de um irmão muito querido que congrega aqui com a gente há muitos anos, né? Para quem não conhece o Atia, o Wilson, a irmã dele faleceu, a Yumi. Ela, na verdade, sofreu um assalto e parece que o cara atacou ela com uma faca e pegou no pescoço e ela veio falecer. Me mandaram aqui, antes do começo da pregação, o velório vai ser amanhã. Vai ser no Cemitério da Paz, no Morumbi, amanhã às 10 da manhã, o culto fúnebre. E 11 horas vai ser o enterro. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito chocado, irmãos, porque a Yumi, ela era muito nova. E a gente que é jovem, vocês que são jovens, eu não sou tão jovem assim, a gente acha que a nossa vida vai ser eterna. A gente acha que tudo que a gente fizer não vai trazer consequência. A gente não mede que um dia a gente vai sair e talvez não volte. E quando eu fiquei sabendo que uma jovem como ela faleceu desse jeito, e que a família que está aqui há tantos anos com a gente, né, eles estavam viajando, então eu me coloquei no lugar, sabe? É um negócio muito pesado. E eu acho que é o momento de nós sermos igreja, sabe? Mesmo que você não conheça, você provavelmente vai ter contato com a família, você tem a oportunidade de ir lá no Cemitério da Paz para oferecer um consolo para os familiares. E nós só podemos orar por essa família, para que o consolo de Deus realmente chegue aos corações. Eles têm buscado a Deus, a vida deles foi transformada por Deus, e nós cremos que Deus vai continuar agindo, amém? Então, que a gente sinta essa dor com eles, porque afinal de contas isso é a igreja, né? É triste, né? A Jane acompanhou ela desde pequena, eu lembro dela pequenininha, igual muitas aqui, né? Existiam muitas crianças e ela era uma delas, então é uma notícia muito triste. Então vamos orar pelos familiares, amém? Podemos fazer pequenos grupos para a gente orar? Orem entre vocês por essa família, né? Principalmente, assim, no meu coração eu sinto muito de orar pelo Atia, porque o vínculo, né, de irmão e irmã, às vezes também algumas coisas pendentes que não tiveram tempo de resolver, e agora deve estar passando muita coisa na cabeça dele. Então, orar para que Deus realmente fale ao coração dessa família,
porque só o Senhor pode consolar. Quando os nossos pais são chamados por Deus, quando eles vão morrer, a gente já espera isso, porque eles são mais velhos. Mas quando a ordem é inversa, e um pai perde um filho, é algo muito difícil de entender. Porque ele fala, eu devia estar lá, não ele. A ordem é inversa. A ordem natural é que ele tenha a sua vida até o fim e eu vá antes. Então temos que orar pelos pais também. A avó, ela vivia com a avó, então é uma posição difícil para a avó também. E é uma morte muito trágica, infelizmente. Tá? Então vamos orar, irmãos. A igreja ela é vitoriosa. A igreja, por meio da oração, ela vai mover os céus e Deus vai agir na vida dessa família, amém? Então eu gostaria que todos tivessem mais um tempinho em pé, juntassem pequenos grupos e orassem. Vamos ser ativos, amém? Então vamos, irmãos, vamos orar. Senhor, nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Nós queremos apresentar a família da Yumen nas Tuas mãos. Queremos crer na Tua soberania, no Seu controle absoluto sobre a vida dessa família, nessa situação tão difícil. Nós queremos orar para que o Espírito Santo acalme o coração dos familiares, traga consolo. Que o Senhor venha, Deus, de alguma forma, Senhor, consolar os pais, consolar a avó, consolar o Atia. Que essa família venha ter um encontro verdadeiro com o Senhor, Deus, porque só a Sua presença nesse momento, para suprir essa falta, Deus, que faz a Yumi. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha tirar toda a seta do maligno sobre aquelas mentes, sobre aqueles corações. Que não haja um sentimento de culpa, que não haja um sentimento de revolta, que não haja, Senhor, sentimentos que não venham do Espírito Santo. Que o Senhor os acompanhe nesse tempo de luto, Deus. Que o Senhor use a Tua igreja para trazer o conforto humano, o calor, Senhor, de um relacionamento de amor. Usa cada um aqui, Senhor. Nós ficamos tristes, mas sabemos que o Senhor está no controle e que o Senhor vai cuidar dessa família, porque ela é muito especial para Ti, Senhor. Que todos aqueles que eram próximos, Deus, também se sintam consolados por Ti. Que o Senhor ministre nessas vidas, Deus, porque o Senhor conhece o coração deles melhor do que nós. Esteja com o pastor, com a Anaquan, que estiver acompanhando a família, e que amanhã nós possamos sentir a Tua presença ali, Senhor, a Tua paz. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós vamos jogar no grupo da Pão, tá? O endereço, o local, o horário. Aí quem puder amanhã estar junto com a família, amém? Que Deus abençoe a todos e Deus já está nos chamando e nos movendo para algo, amém? Que a gente possa, com muito amor, ofertar nossa vida nas mãos do Senhor para ser usado por Ele, para alcançar as vidas, para confortar os corações e para levar uma mensagem de esperança, que é Cristo, amém? Então, amém, irmãos.